Resenha comentada. Do livro Biblioteca da Meia-Noite. Por Márcia Saito. Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia. Eu vim falar a respeito do livro Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Por ser uma literatura juvenil, eu acredito que alguns adultos, possam não gostar, às vezes, da linguagem, né? Mas quem, assim, realmente tolera bem, né, a leitura de livros assim, acho que é uma boa pedida, né? Porque pelo seguinte, falando de um resumo bem rápido, né, a respeito, é uma biblioteca onde uma personagem aparece e são livros de cor verde que mudam de lugar, né? Esse é um dos pontos que me chamou a atenção na leitura. Outro ponto, como eu pesquiso a respeito dos livros que eu faço leitura, vi muitos comentários, né, muitos jovens falando a respeito, certos aspectos que depois eu vou falar, que eu achei curioso. Então, né, se estão falando tanto a respeito do livro, assim, então vamos dar uma olhada, né? E a leitura flui muito bem, né? Por ser uma literatura juvenil e bem escrita, né? Porque às vezes tem literatura juvenis que assim, não flui muito bem a leitura, né? Não foi, é o que o caso desse livro flui muito bem, né? Então, o autor ele demonstra que sabe sobre o assunto, né? Soube usar a linguagem para abordar um tema que é assim recorrente até mesmo em outras faixas etárias, né? Falando sobre a depressão, problemas do cotidiano das pessoas, né? E aí, pela sinopse, né, já deu um atrativo, né? E aí, só que à medida que eu fui percebendo na leitura, né, eu percebi que além de ser aquele tipo de história que é a reprise da minha vida, né, então há coisas que ainda estavam subentendidas, né. Então eu pensei, mas por que você vai falar a respeito disso com um jovem, né, reprise da minha vida, um cara que é muito novo, né, mas tem outros aspectos influindo, né, então, ou seja, tinha que evoluir na leitura para ver mais aspectos a respeito. E nessa biblioteca que a personagem acaba aparecendo, tudo, ela percebe além dos livros que vão mudando de lugar, além de serem da cor verde, né? Então a personagem percebe que quando toca um deles, era uma alternativa de vida que ela tinha, né? Por exemplo, várias profissões, vários sonhos que ela tinha. Então, na verdade, à medida que ela vai revivendo cada vida, que eram oportunidades que ela acredita que desperdiçou, né? Algumas ela fez muito sucesso, né? Então, à medida que ela vai tendo contato com esse tipo de situação, vai batendo aquele arrependimento. Nossa, podia ter feito isso, aquilo. Nossa, minha mãe, meu pai se esforçaram para isso. Nossa, fulano, meu irmão, né? Ou seja, nem sempre as escolhas que se faz são fáceis, né? E trazem as consequências que a gente gostaria de ter, né? Então, nenhuma vida era perfeita. Mas a mensagem principal desse livro é, além de repensar nas escolhas da vida, é aquela que, por exemplo, eu vou até dar um pequeno spoiler, né? Que seria a respeito de uma certa escolha que ficou só na cabeça dela, foi a vida mais perfeita que ela conseguiu viver naquele meio da biblioteca, né? E claro, né, enquanto estava revivendo as suas vidas, ela era orientada pela bibliotecária que ela conheceu no colégio, né, no ensino médio, que é a senhora Elme, né. Só que ela não podia explicar maiores, né, não ter maiores explicações a respeito, que mais para frente ela vai perceber que, na verdade, a personagem estava realmente fazendo uma reprise da vida dela, porque ela subentendeu-se que ela cometeu um suicídio, né? Então ela estava naquele vácuo, né? Naquele limbo, né? Em que as pessoas estão entre a vida e a morte, né? Então é algo que realmente é uma leitura que me fez pensar um pouco, né? Minhas escolhas da vida, né? Realmente pode acontecer isso? Mas o que eu achei interessante é que, mesmo nesse estado em que ela estava, né, revivendo, inclusive batendo aquele sentimento de arrependimento, né, então era algo que a bibliotecária orientava assim,
Não explicava, mas apontava, olha, tá vendo que o arrependimento faz? Inclusive, cada vez que ela tinha um sentimento ruim, a biblioteca se abalava, né? Então, o final é assim, é o esperado, né? Porque se ela estava narrando a história, então ela sobreviveu, né? Como dizia um amigo meu, né? Então, eu acho que foi uma leitura bem interessante e acho que positiva para os jovens, para realmente eles pensarem, não mergulhar, ne afundar nos sentimentos ruins e que a vida tem os seus desdobramentos, né? E nem sempre as escolhas que a gente faz quando jovem são as que a gente vai carregar pelo resto da vida, né? Sempre existe alguns desvios, outras situações que vão surgir que não vão ser eternos, né? Então, eu acho que se for analisar por um aspecto positivo, é isso. A parte negativa, eu acho que, por exemplo, as situações se repetiam muito, mas é o que exigia as situações que a personagem tinha que reviver, né? E fora os capítulos escritos de forma de métrica irregular. Eu achei que foi um ponto bem negativo, porque eu meço assim minha leitura pelos capítulos, né? Porque eu leio em transporte público, então teve uma parte que meio que se perdeu, assim, né? Então, acho que no geral, acho que é uma leitura que eu recomendo, pelo menos, se você passa, ou você não precisa necessariamente estar passando por uma situação de depressão, né? Ou ver algum amigo, amiga, parente, né, que esteja passando por isso, de repente seja uma leitura positiva, né? Pelo menos para a pessoa sair daquele estado depressivo, ou mesmo repensar em certas coisas, né? Que nem sempre o suicídio é a solução, né? Ela pode resolver aquela dor que ela sente, mas há desdobramentos da vida dela que ela tem que repensar, né? E bem, é isso. Gostou do conteúdo? Curta, comenta e nos siga para que mais conteúdos como esse possam ser produzidos.